Fala pessoal, mais uma vez muito bem-vindos ao Mob Podcast Mercado Offshore Brasil, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Se não fosse, claro, a visualização, a curtida, o like de vocês e as inscrições, não estaríamos aqui. E já começo pedindo aí para se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, por favor, nos ajuda. A gente traz conteúdos de absurda qualidade para vocês e hoje o negócio tá brabo, porque eu trouxe um camarada, como sempre, né? Eu nunca trouxe qualquer um para vocês, não seria hoje que eu traria. Vocês vão se assustar na hora que ele se apresentar, já eu deixo ele falar. Mas, vocês já estão vendo o tema do vídeo aí, coisa absurdamente inovadora. Eu e vocês hoje vamos aprender pra caramba sobre esse assunto. Energia renovável. Toda hora o cara me chamava atenção. Energia solar, energia solar, energia solar, energia renovável. Mas a gente conhece, né? A gente que é leigo nesse assunto, conhece mais como energia solar, entre outros tipos de energia. O camarada, ele entende um pouquinho desse assunto, tá bom? Vou deixá-lo se apresentar, né? Melhor, né? Então, muito obrigado pelo convite, Vanderlei. Muito obrigado por ter aceitado o convite, até porque conseguir fazer você vir aqui foi uma dificuldade absurda e, graças a Deus, você aceitou esse convite, porque aquilo que eu falei para a galera agora, né? Não trago qualquer um aqui para o estúdio para passar informação errônea para a galera que acompanha o Mercado Offshore Brasil, né? Então, por gentileza, fique à vontade no nosso bate-papo, se apresente, quem você é, o que faz, o que você come. Então, fica à vontade, Vanderlei. Que problema você me arruma, Thiago. Que problema nada, você tira de letra isso daí, fica à vontade. Pode se apresentar para a galera conhecer quem é o Vanderlei. Pois é, diante dessa responsabilidade imensa que você me coloca nos ombros, né? Eu preciso dizer que o Vanderlei é uma pessoa extremamente simples, mas de caminhos complexos, né? A vida me permitiu ter caminhos bastante complexos e uma experiência de vida muito rica. Então eu acho que o fato de ter vivido em diversos países, de ter trabalhado com diversas atividades no ramo da gestão de projetos e da tecnologia, e de agora, sempre na perspectiva do ensino, né? Desde 15 anos de idade que eu trabalho dando aulas, palestras, e no mercado de consultoria também. Bom, a mim sempre gostou de passar informações. Sempre. Foi uma história muito curiosa, porque eu fui trabalhar como estagiário na prefeitura de Nova Iguaçu. Preste bem atenção. Nova Iguaçu. E existia um deputado federal chamado Albano Reis. Era chamado Papai Noel de Quintino. Meu Deus. E eu estava, o Albano Reis tinha um curso em uma casa estilizada antiga atrás da prefeitura. E ele era amigo do prefeito. O Albano foi visitar essa casa em algum momento e eu estava na porta, que eu fazia estágio na prefeitura e estava na porta. E ele virou para mim e perguntou: o que você está fazendo aí? Eu falei: eu trabalho aqui na prefeitura. Ele falou assim: você faz o quê? Eu falei: eu tinha 15 anos, pessoal. Eu falei: eu entrei agora no segundo grau de informática, na época do ABEU, hoje UniABEU. E o Albano virou para mim e falou assim: quer trabalhar comigo? Eu falei: mas eu já trabalho para a prefeitura. Aí ele falou: eu sou amigo do prefeito, eu vou lá te levar agora. E o Albano me levou para trabalhar com ele, e ele tinha o CRIAR, Centro de Reabilitação Infantil Albano Reis, em Quintino. Ele trabalhava com a esposa dele. E dali, o Albano me colocou, com apenas 15 anos de idade, diante de uma turma de informática ensinando Basic, DBase, Lotus 123, WordStar e DOS, para cerca DOS, das antigas. Para cerca de turmas, no mínimo, com 80 a 140 pessoas. Bacana. Então foi uma super responsabilidade para uma criança. Esse foi o seu início, né? Uma criança, 15 anos, claro. 15, 16 anos é o que eu estava fazendo.
E trabalhei esse período com o Albano. Daí eu fui fazer estágios em outros locais, que era requerido, não é? E foi muito interessante para mim entrar no mundo da tecnologia como não nativo, não é? Porque a minha geração ainda não era um dos nativos. Eu peguei computadores já de médio porte para entrando na época dos pequenos portes. Mas foi esse início que te deu Foi a esse ideia início- de fazer engenharia? a questão da engenharia foi um pouco bem mais tarde. Foi já lá na frente. Bom, eu vou ter que contar um pouco do meu trajeto. Depois de trabalhar, de fazer o meu segundo grau na área de tecnologia, eu entrei no Exército. E não entrei no Exército como oficial do Exército para fazer e para atuar como analista de sistemas. Então Bacana. fui muito iluminado porque eu não tinha muita perspectiva sobre a vida militar, queria muito, mas também achava que não sei como aquilo seria, como eu iria responder àquela rigidez toda do mundo militar, mas eu sabia que era a escola necessária para a minha vida. E entrei para o quartel, tive um desempenho, posso dizer, sofrível durante o curso. Mas no final do curso, eu tive um sonho muito curioso. Eu tive um sonho que eu estava numa pista de obstáculos com todos os meus amigos de turma. E isso foi um dia, uns 2 dias antes da colação de grau. E eu estava com o corpo como se tivesse, sei lá, uns 300 quilos. E estávamos todos correndo naquela pista de atletismo. E eu era um dos últimos. E eu estava muito triste. Meu corpo pesava cada vez mais. Eu não conseguia andar, não conseguia caminhar. E muito menos correr. Mas no final da corrida, aparecia uma voz ou uma mão, tocava no meu ombro e falava assim: você foi o vencedor. Você ganhou. E eu me via disparando na frente. Sim. E depois os meus companheiros todos me cumprimentando, dizendo: olha, você está entre os 10 primeiros. Entre os 10 primeiros. E éramos 340. Aí eu falei assim, cara, que loucura, aquele pesadelo que eu tenho. Eu não devo ter dormido direito. Acordei e fui para a cerimônia do quartel. Entramos todos no auditório e eu estava assim, numa tristeza, porque eu tinha sido o 200º, 40º ou 73º de uma turma de 340. Ou seja, uma classificação muito ruim, que você vai pegar os piores quartéis lá na casa da mãe Joana. Imagino. Se você souber o endereço dela, que eu também até hoje não sei, porque não fui. Exatamente. E aí eu tinha todo esse background, essa formação em tecnologia. E eu era muito aficionado e tinha uma mente muito privilegiada para isso. Eu acho que eu sabia tudo. Eu lia todas as colunas do Benito Piropo, ou do B. Piroto, da Cora Ronay, que depois se tornaram meus amigos. Bacana, Piropo bacana. fez uma entrevista magnífica comigo no jornal. A Cora ia comigo para a praia. Depois o Ricardo Teixeira, todos colunistas do Globo, né? Sim, sim. Ricardo Teixeira, a gente pegava a barca junto para ir para casa. Maneiro. Então éramos assim, o mundo me deu muitas coisas interessantes. E o que aconteceu é que eles começaram a chamar primeiro lugar. Eu lembro que eu tinha ficado entre os 10 primeiros. E eles falaram, primeiro lugar, fulano. Aí entrou lá, acho que foi o Marçal. Segundo lugar, aí entrou. Terceiro lugar. Quando foi o nono lugar era o Leite, na época, o aspirante Leite. Acho que hoje ele é o coordenador do aeroporto aqui de Macaé. Eu não sei nem o primeiro nome do Leite. E o Leite era primeiro lugar da minha turma. Éramos em torno de 6 ou 7 turmas, não é? Dentro do contexto do quartel. Quando o Leite tirou a vaga e escolheu o quartel que ele queria, que ele tinha direito, levantou-se um coronel muito famoso, que era o grande nome do exército naquela época,
E ele falou assim, essa vaga aqui, me desculpe, você não vai poder assumir. Aí todo o auditório parou e olhou para ele. Aí ele vira para mim, essa vaga aqui, só o aspirante Vanderlei tem as qualificações para poder assumir, e o coronel mandou deixar reservada essa vaga para alguém que tem o perfil dele. Me desculpe, eu vou ter que passar a vaga para ele, diante de todos. Então, eu fiquei entre os décimos, não por causa Que da bacana. classificação, mas porque não tinha como ninguém Sim. assumir aquela vaga que foi escolhida pelo décimo. Sim. Então, assim, a gente vê que as questões sobrenaturais, elas não se dissociam da nossa vida no físico, não é? Claro, E eu claro. acho isso muito importante. Mas o nosso papo aqui é tecnologia educativa. Exatamente. Nosso papo é Passar bastante informação para essa energia galera. solar. Mas assim, eu posso te dizer que eu vivi e vivenciei a sobrenaturalidade em vários aspectos da minha vida. E eu reconheço isso a cada momento. E não só reconheço isso, como eu gosto de ser grato e demonstrar a gratidão, porque eu não posso esquecer das origens. E as claro. nossas origens estão muito ligadas a quem nós somos e a quem nós queremos ser. Com certeza. Então você estava perguntando para mim, Tiago, como foi a questão da engenharia, das tecnologias Exatamente. educativas. Esse foi um mestrado que eu iniciei na França. Um processo também muito curioso da minha chegada na França, a qual tinham em torno de 16, acho que eram 20 vagas. Eram de 20 a 21 vagas. E eu fui o primeiro lugar. Bacana. De uma seleção feita diretamente pelos europeus. Tinha que se falar francês. Sim. Tinha que se ter uma determinada qualificação, que não era pouca na época, mas eu tive o privilégio de ir muito bem e fui para passar esse período até razoavelmente longo, onde eu tive o privilégio de morar em uma das capitais mais apreciadas do planeta, que é aquela cidade horrível de Paris. Paris, mas né? também horrorosa morei essa cidade. em Poitiers, que é muito bucólica, é muito charmosa, e aquele sonho de você viver e falar, não é, o idioma talvez dos mais apreciados, o qual hoje eu tenho o privilégio de dominá-lo. Claro. Então essa engenharia, a França tem um sistema educacional de mestrado muito diferenciado de outros países no mundo. Você pode fazer o Master 1, que é o mestrado 1, ou o mestrado 2, de 1 ou 2 anos. Tem várias configurações, mestrado com tese, mestrado sem tese, mestrado acadêmico, mestrado profissional e tudo. Ou você pode fazer todo o pacote. E durante o mestrado, você também pode auspiciar já as matérias para o doutorado. E eu também comecei isso, para um doutorado já na cidade Perfeito. de Paris, que eu, infelizmente, não levei a cabo, mas isso ainda há muito tempo e é um plano que ainda não está completamente esquecido. Mas a minha ida para a França e os anos que eu lá vivi foram, para mim, cruciais, De grande valia. de né? grande valia, primeiro como experiência de vida, não é? Os franceses talvez sejam um grupo que tem dificuldade de lidar com todos os países, né? As pessoas acham a França, mas eles amam brasileiros. Isso é uma questão inquestionável. Só para te dizer, na França, Tiago, eu, com essas coincidências da vida, que eu posso chamar de Jesuicidência, porque é o sobrenatural na nossa vida, eu fui aleatoriamente ouvir falar em sala de aula que havia um bilionário francês que estava construindo uma escola que era a mais inovadora do mundo. Como os franceses fazem tudo grandioso, Palácio de Louvre, Palácio de Versalhes, ele queria a melhor escola do planeta. E eu sabia que eu tinha algumas qualificações que poderiam agradar. Eu era pesquisador a respeito do futuro da educação.
Bacana. Pesquisador a respeito do futuro das tecnologias. Estava extremamente imerso no movimento tecnoprogressista lá em Paris, e estava imerso no movimento dos transhumanistas. Não como uma pessoa que aceita todos os termos do movimento, mas Claro. como alguém que questiona bastante muitas questões do tecnoprogressismo, e eu posso explicar depois o que é isso, e do transhumanismo, que apregou-se muito a integração do homem com a máquina, quando Elon Musk ainda nem tinha se manifestado. Eu já estou nessa pegada desde 2005 a 2006, quando foi fundada a Singularity University por Raymond Kurzweil, que é o engenheiro-chefe da Google. O Raymond era mentorado por um amigo, que se tornou meu amigo, Ben Goertzel, um brasileiro, radicado nos Estados Unidos, que é considerado hoje uma das 10 mentes mais brilhantes em inteligência artificial. Que bacana. Ele mentorou o Ray e uma série de pessoas brilhantes do dia de hoje, O famoso da IA. atualidade. Ele é o que constrói as inteligências artificiais mais disruptivas, e ele vive hoje na China, pago uma fortuna pelo governo chinês, junto com um filósofo chamado, e programador também, chamado Hugo de Garis. Depois vocês leiam sobre eles, que vale a pena. E eu entrei, então, nesse movimento de futurismo, de transhumanismo, mas como um crítico. E descobri uma pessoa fantástica na França, chamada Laurent Alexandre, que eu aprendi demais com ele, e também uma série de outras pessoas que me agregaram demais. Mas aí eu fui ao encontro dessa escola, e cheguei nessa escola, não tinha absolutamente nada que os tapumes em torno de uma obra. E eu entrei naquela escola, falei, aí fui um dia, nada, falei, vou voltar o segundo. Eu estava em Paris, eu morava em Poitiers, tinha ido a Paris só para passar uns dias. E voltei e fui novamente na escola. Estava frio demais e eu não consegui falar com ninguém. Isso era entre novembro e dezembro. Tentei mandar e-mail para os diretores da escola. Francês responderam a um e-mail de um brasileiro que eles não sabem quem é. Impossível. O Imagino. dia que eu desisti completamente, eu falei, não quero mais saber desse pessoal. Eles que não quiseram saber de mim. É claro que eu estava Sim. simplesmente muito frustrado. Eu olho o meu telefone, aí o diretor da escola falando comigo. Oi, como você descobriu a gente? Aí eu falei assim, eu estou informado que vocês estão fazendo um sistema e eu quero conversar com vocês. Ele falou, nós não recebemos ninguém. Aí eu falei, mas vocês vão me receber, não é? Aquela simpatia brasileira maravilhosa. Sim. Ele falou, você me convence. Aí conversei com ele e ele falou, tá ok, eu vou te receber aqui. E eu fui, para quem conhece a igreja de Santa Madalena, Madeleine, em Paris, é o bairro mais chique que tem ali no 8e. E eu fui para Santa Madeleine. Desculpa, aqui a cabeça começa a funcionar em francês. É assim, pessoal, depois que você vai trocando não é, de idiomas, costume, o negócio. Né? Aí o que acontece é que eu fui para a Rua dos Évêques, onde ele marcou, e eu sem ter noção do que aquilo era. Cheguei lá, fui recebido no escritório e eu vi aquele grupo todo. Ele falou, estamos curiosos como você descobriu a gente e o que aconteceu e por que nós devemos contratar exatamente você. Eu falei, bom, eu tinha duas opções. Eles iam botar para fora, que é bem típico do francês, não é falar allez-vous-en, ou eles iriam me dar o bem-vindo. E eu falei, não é porque eu sou bom naquilo que eu faço, eu sei muito bem o que eu quero, eu sou futurista, expliquei, vocês estão construindo uma escola, eu sou aficionado por educação e por tecnologia, e eu simplesmente tenho que fazer parte da equipe. Ele falou, mas tem vários franceses aqui. Aí eu falei, mas eu sou o diferencial brasileiro. E
E tive de jogar com a arrogância francesa, claro, porque as coisas eram Imagino. grandiosas. E aí eles olharam um para a cara do outro e falaram assim: ele é dos nossos. E falou: você está na equipe. Pode vir, Maneiro, mas bacana. você está na equipe e sabe que a escola está sendo construída. Todos nós aqui, homens de alta reputação na França, jovens, né? Sim, Pouco mais sim. ou menos. Estamos com a mão na massa. Aqui não é para você chegar e ter uma mesa, cadeira e vai sentar. Eu falei: eu faço o que for necessário. Nós fomos trabalhar montando a escola literalmente no meio dos escombros da obra. Comprar 1.200 Macintosh. 1.200 Macintosh. Caramba. Montar os Macintosh, montar as redes, fazer tudo o que tinha para se fazer em um prédio de 3 andares, que viria a se tornar a escola de tecnologia mais famosa do planeta, a École 42, Escola 42, onde eu vivi um período muito feliz. E depois essa escola tomou outras proporções, houve uma série de mudanças, pessoas se desligaram da escola e criaram Sim. outros projetos maravilhosos, mas isso é assunto para outro podcast. Sim. Exato. Você vai voltar. Vamos voltar. Sim. Então, assim, a experiência de viver na França foi maravilhosa, como também a experiência de viver na Espanha, a experiência de viver em Portugal, a experiência de viver nos Estados Unidos, a experiência de viajar por diversos países, de Claro, fazer agrega conferências em um outro idioma. E hoje, até o local que eu trabalho, eu tenho dado bastante, tenho privilegiado, a gente se encontra muitas vezes, Exato. e você vê que eu uso o inglês de forma corrente e corriqueiramente no ambiente de trabalho. Sim. E não poderia ser diferente, né, Exatamente. Thiago? Porque, de fato, o inglês, aprender idiomas é um pouco do talento que Deus me deu. Eu faço isso com muita Sim, facilidade. E eu sempre pedi ao nosso Pai Criador: eu quero aprender com perfeição. Eu quero aprender de forma correta. Eu quero falar gramaticalmente correto. E eu sempre tive essas pretensões em relação a isso e corri atrás para que isso acontecesse. E olha que eu sou um cara bastante esquecido. Minha memória, às vezes, ou de curto prazo, ela é bem pouco privilegiada. Mas quando você se dedica e insiste, sabe, Claro, as claro. portas do universo se abrem. Com certeza. Para você. Com certeza. Então esse foi um pouco do meu percurso, como a gente diz, Bacana. meu parcours en France. Bacana. Agora é o seguinte, Wanderley, como a galera já está vendo no título ali do vídeo, eu quero saber o seguinte: a questão da energia renovável, Sim. que é o nosso principal tópico, Isso né, aí. de hoje. Do mercado offshore. Dentro do mercado offshore, qual é o tipo ou quais são os tipos de aplicabilidade que você vê, tipo, que dá para fazer e seria melhor, agregaria dentro do ramo offshore, se tratando de energia renovável? Olha, Tiago, aí nós temos que fazer um pouco do destrinchamento dessa história. Você pode ter a energia solar, principalmente, sendo utilizado no processo, né, de geração energética. Offshore que eu digo, levando mais para o lado de unidades marítimas. Isso, de né? unidades marítimas. Mas Isso. você tem, digamos, você pode atuar desde a construção de uma plataforma, que também faz parte do mercado, Claro. até a questão do transporte, obviamente, do petróleo de uma forma geral, como dos flotel, não é? Os flotéis, não é? Que são também altamente consumidores de energia, e também as plataformas, e aí você tem N configurações, as FPSOs, Claro. né, que são as principais. O mercado de drilling, não é, para você fazer as perfurações, ou então outro tipo, que seja as submersíveis, semi-submersíveis, as plataformas nas suas N configurações, elas têm uma demanda para energia muito alta. Exatamente. E essa demanda, qual é a grande questão? Energia extra, que é basicamente A energia, são geradores, né, que utilizam. Né? Agora, no processo de extração de petróleo, você já tem uma quantidade muito grande
primeiro, de CO2 que pode ser emitido no processo de extração do gás. Que é emitido, Que né? é emitido. Você tem hoje maneiras de minimizar isso, né, de mitigar esse risco, N formas, mas você tem os riscos que podem acontecer e você tem também uma grande quantidade de gás. Sim. Exato. E esse gás também pode ser revertido, e é revertido, às vezes para uso das demandas da própria plataforma. Porém, o que acontece? Se você começa a estudar cenários futuros e começa a estudar as questões do futuro, você vai ver que as energias renováveis, cada vez mais e mais, de acordo com o Gartner, de acordo com grandes consultorias, Fundação Getúlio Vargas, da qual eu faço parte do corpo de consultores, e você vai ver que grande parte do mercado de energia, ele vai migrar para a energia solar, para a energia eólica, para as energias de biodiesel, mas eles... Macaé é uma das cidades. Macaé é uma grande promissora de ter essas questões, mas infelizmente o nosso poder público ainda não tem essa visibilidade, essa visão e o guts, como a gente fala. Talvez por falta de conhecimento também, né, Vanderlei? Não é falta de conhecimento. Não, você acha que não? Não acredito Você que acredita seja. que eles tenham esse conhecimento Eu procurei e essa mentalidade para pensar dessa forma que você está falando? Não Eu não acredito. Eles não possuem. E Não, nós não, vamos não. dar um break agora, porque o meu celular... É o seu celular que está tocando. Exatamente, tocando no meio do Tá podcast. saindo aí, Fran? Se não tiver saindo, não tem problema, não. Mas ele não vai parar. E eu vou ter que parar e fazer... Hã? Pode continuar falando, Então porque tá. o Vanderlei, pessoal, ele botou o celular dele para trocar durante o podcast. Exato. Nenhum problema. Pronto, e a Fran maravilhosa já... Exatamente, já resolveu o problema. Já fez aqui né, a parte Quem do seu sabe trabalho. faz ao vivo. Então, voltando à questão das energias... Então, nós- você acha que eles têm essa mentalidade, cara? Esse conhecimento, essa visão de futuro para... Você acha que o nosso âmbito político, Olha, nós vivemos social, numa sociedade da informação. hoje em Pessoas dia que já tem ganham isso? bem, que têm ótimo relacionamento, que conhecem um dos mercados mais rentáveis e promissores que é o mercado, eles não só têm a informação, como têm obrigação de tê-las. E nós temos que saber votar e selecionar pessoas e incentivar que pessoas Claro, de sempre. que forma, de que saibam ou que saibam nos representar bem, que Claro. estejam lá cuidando destas demandas. Enquanto você começar a votar em gente que eu vou até me abster em fazer comentários, Claro. você vai ter problema de gestão em todas as cidades, não só como Macaé, Exato. mas como no país inteiro, Exato. como no mundo inteiro. Exatamente. Só no Brasil nós temos em torno O que acontece, de quase né? 6 mil cidades. Quantas cidades são modelos? Nova Mutum, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Macaé era para ser uma Curitiba. delas. Macaé Era para ser uma delas. E ela pode ser a Ainda grande tem potencial. Paris. Uhum. Macaé, eu vim para cá por isso. Sim. Macaé pode se tornar, a nível de geração de energia, a grande Paris do hemisfério sul. Ganhou, Por quê? ganhou há pouco tempo o sobrenome de cidade de energia, Pois é, mas eu acho que... devido foi às só um marketing. termoelétricas e tal. eu acho que é só um que marketing. tem a pretensão, né? você- Uma já está praticamente feita, A né? energia E tem mais 10 para serem construídas. Exato, meu prezado, mas a energia termoelétrica, apesar de você ter material abundante para a construção dessas energias, você poderia estar usando a energia solar. Exatamente. E o que vai acontecer então? Então deixa eu voltar na minha linha de raciocínio, senão eu vou me perder e isso é bem comum de acontecer. Aham. Eu entendo que o poder público possa e deva ter que fazer os seus esforços na direção de tornar Macaé a primeira cidade 100% autossustentável em energia solar, utilizando-se esse quantitativo de terras imenso que a cidade tem. Exato. A cidade tem o maior dia, o dia mais longo e um dos dias mais quentes, com a incidência solar Exatamente. altíssima que a cidade tem, e ela pode se tornar, se quiser, Uma das últimas cidades a escurecer
Uma das últimas no cidades a país. escurecer no país. Ou a última, né? Talvez Ou a seja. última, né? Eu acho que Macaé é a última. É. Então ela tem esse dia extremamente longo. Aqui a eficiência energética ela é elevada a termos cabais. Então, Tiago, o que, que nós podemos entender? Macaé tem todo o potencial para se tornar a grande fornecedora de energia limpa e ser uma cidade, você imagine, onde você tenha grandes avenidas completamente iluminadas, cheia de uma cidade de luz. Exatamente. Uma quinta avenida, Nova York. Ela pode ser uma Broadway, Nova York, Manhattan. Ela pode ser um Champs-Élysées, ou Champs-Élysées, Paris. Ela pode ser uma Yonge Street, que é a maior rua do mundo, que fica em Toronto, no Canadá. Macaé pode se tornar isso se quiser. Exato. Perfeito. E como é que você faz isso? Atraindo investimentos, atraindo investidores, criando-se incentivos e definitivamente chamando para Macaé não só empresários, mas visionários. E deixando com que essas pessoas tenham não só o aparato fiscal e administrativo favorável, mas como também o apoio do poder público. Exatamente. Onde está o nosso centro de convenções Exatamente. e uma série de outras questões que poderiam É. já estar funcionando em Macaé a todo vapor? E nas unidades marítimas, como e onde e como isso poderia ser aplicado? Dentro das unidades marítimas, se nós tratarmos do processo em terra, nós poderíamos utilizar a energia solar na construção das plataformas, na construção dos flotéis, na administração dessas grandes empresas que estão a serviço da questão da energia e em todas as áreas de serviços atrelados à questão offshore. E além Mas aí da construção, poderia ser utilizada também a bordo. Sim, aí você pode, indo pro alto mar, o que você pode fazer? Você pode ter usinas flutuantes, que o Brasil ainda não praticamente. Usinas flutuantes. Flutuante. E Como o sistema, funciona uma usina flutuante? da forma mais Pra gente simples e imaginar. barata que possível. Como é que é feito? Sabe-se boia ou Perfeito. isopor? Boia e Você sinalização. pega a borracha da boia, Aham. envolve. Isso tem N tecnologias, Perfeito. mas é uma que funciona muito bem. Envolve a borracha daqueles pneus em um isopor grande, põe por sobre o oceano ou uma lagoa e afixa os painéis solares sobre esse local. Flutuante. Flutuante. Caramba. Ele vai flutuar, a energia vai ser gerada ali, ela pode ser armazenada dentro da própria unidade do vessel, né? Aham. É o que? Através de baterias que faz Através de esse baterias armazenamento? ou ser utilizada para demanda direta. Direto. As baterias ficarem ali. Ficarem ali, É. exato, ou então a demanda vai direto, não passa por bateria. Sim, sim. A não ser o excedente. E você pode, à medida que as plataformas vão se movendo, a usina solar vai se movendo junto com essa. Isso é uma das grandes questões, como um apelo às questões da energia renovável. Você acha isso financeiramente É viável extremamente para uma unidade marítima viável hoje em e o dia? apelo é muito tranquilo. Ou seja, com um projeto de O investimento não é muito absurdo? Não, definitivamente não. Ah. Agora, com um projeto aí de 100 milhões, você faz um estrago grande, porque a demanda de energia é muito grande dentro de uma plataforma. Você tem Exatamente. maquinários, tem tudo. Mas olha como você vê a quantidade de diesel que você gasta para Exato. geradores alimentarem plantas e uma unidade inteira. E como você vai ver o cenário, o Tiago, da composição da matriz energética no futuro? O petróleo vai ter o seu espaço. E seu espaço que é bem cativo para muitas questões. O petróleo tem derivados. Você dali tira
sei lá, 15, 16 derivados. Sim. Para utilização de plásticos, para Exatamente, querosene, borrachas. gasolina de avião. Mas a energia solar, ela vai ganhar bastante espaço. Exato, você já tem aviões É a energia solares. do futuro, né? Ela é a energia do futuro. Nós teremos uma demanda fixa no planeta, claro que vai sempre depender da energia extraída do petróleo nas suas várias configurações. Claro, o petróleo não vai deixar de ser utilizado. A energia solar vai ter um papel muito grande. E estudando um pouco sobre o futuro, existe uma lei dentro da tecnologia da informação chamada Lei de Moore, Gordon Moore. Todo o mercado tecnológico no planeta utiliza a Lei de Moore para fazer previsões de como um determinado circuito integrado ou como uma tecnologia estará respondendo dentro de um determinado ano. Com a Lei de Moore, eu sou capaz de te dizer que daqui a 3 anos, um painel solar vai ter uma eficiência energética prevista de tanto. Entendi. Que o preço vai ser em torno de tanto. Eu só não vou te dizer quem vai ser o fabricante, porque isso é uma questão de mercado. Com a Lei de Moore, eu consigo te dizer que um celular daqui a 10 anos terá uma potência de processamento equivalente aos 9 bilhões de cérebros que existem ou existirão naquele momento dentro do planeta. Eu não vou saber te dizer se vai ser Apple, se vai ser Android, pode vir uma outra, mas eu sei te dizer com a Lei de Moore exatamente a capacidade, o preço e o tamanho, coisas importantíssimas. Por que eu estou mencionando isso? Porque as placas de energia solar, ou os painéis, melhor dizendo, sendo mais elegante, terão cada vez menor espaço, serão menores, terão uma eficiência energética muito maior e custarão relativamente mais baratas, se assim nós fizermos força no mercado. Então, porém, Tiago, existem questões que precisam ser vistas. Nós temos que ser consumidores e incentivadores da inovação. Claro, sempre. Temos que participar dos eventos. Agora nós vamos ter eventos da área de energia solar e às vezes você vê pouca participação. Eu tive o privilégio de, em Macaé, levar o primeiro corpo de gestores públicos no ano passado para apresentando-os à feira de energia solar em São Paulo, que é onde tudo acontece. Nós precisamos criar essas demandas. Nós precisamos não só estar preocupados com a energia solar, mas também com os processos de educação. O nosso país hoje está num estágio, e o mundo hoje está em um estágio onde só um choque educacional radical, de altíssima qualidade, envolvendo intercâmbio, envolvendo altíssima qualidade no ensino infantil, no ensino médio, no ensino universitário, banindo essa falta de qualidade. E é um processo que demoraria anos, certeza, gerações, para você criar, de fato, um Brasil que possa ter futuro. Então, voltando para as questões da energia renovável, nós provavelmente temos um mercado a explorar, que é da criação dessas usinas flutuantes. Você já tem isso na Ásia, você já tem isso... Já existe? Já existem. Achei que seria um projeto que seria Não, você já tem. Eu tenho alguns vídeos, talvez a gente possa inserir alguns vídeos no podcast, eu não sei se... Mas eu tenho... Eu consigo fazer isso. Então a gente, vamos ver, qualquer coisa a gente já vai mostrar agora na sequência, aonde é que estão acontecendo essas usinas. Isso é um super filão. Agora, pense você, Tiago, que se hoje uma placa solar... Alimentando uma unidade marítima. Alimentando uma unidade marítima. Eu não fazia a menor ideia que isso já existia. Então, e aí, Tiago... Creio que
Aqui no Brasil, pelo menos, 98% não sabe disso. Nós temos aqui o pré-sal, não é, Tiago? Que é uma das Exatamente. grandes... Agora temos dois, né? Um gigantesco que foi descoberto. Então, nós temos esse pré-sal que irá nos dar uma fonte geradora de energia e também de poluição por 100 anos à frente, aí, pelo menos. É óbvio que o mundo irá passar por altos e baixos e grandes configurações, mudará a sua geopolítica. Eu não sei se daqui a 100 anos o Brasil ainda será o Brasil. Sim. Eu não sei se daqui a 100 anos, agora eu vou saber te dizer com precisão que tipo de tecnologia nós teremos, que tipo de energia nós teremos. E certamente a energia solar terá um lugar brilhante à frente. Tomara que o Brasil seja um país que pense assim, né? O futuro da energia solar está completamente ligado ao futuro de baterias. E as baterias hoje, com o uso de nióbio, cada vez mais o eficazes, uso de materiais de nanotecnologia e de materiais impensáveis. Se eu for te dizer hoje, Tiago, a China está construindo um sol artificial. Você acredita? Caramba, acredito. Vamos tentar algo colocar a ver aqui... com... aqui agora, eu vou colocar na edição. Na edição. Mas o algo sol a ver artificial que a China está construindo. Com energia nuclear? Algo a ver com energia nuclear, com acelerador de partícula. Perfeito. Mas também um sol que é artificial e que vai gerar energia como o sol, como se o sol fosse. Antes de fazer algumas perguntas que eu quero com relação a esse lance de como se fosse um sol, me permita só fazer um momentinho que já faz parte do nosso programa, né? Para a gente continuar o nosso bate-papo que eu estou adorando e muito interessante. Vamos lá. E se prepare para muitas perguntas, tá Ótimo, bom? vamos. Fran, por gentileza, corta para cá. Um tempão que eu não fazia isso, por sinal, Fran, que é o nosso momento merchan. Eu queria agradecer aí aos nossos apoiadores e patrocinadores, tá bom? Que é a TMS Escola de Treinamento. Muito obrigado por estar apoiando aí. E, claro, né, vendo o futuro e vendo promissoriedade no mercado offshore Brasil. Queria agradecer também a Conexão Contábil, a Acno, ao pessoal do Macro Studios por ceder esse lindo espaço, esse espaço maravilhoso e toda essa tecnologia envolvendo o estúdio do Mercado Offshore Brasil, por estarmos o utilizando. E, mais uma vez, dá um pausezinho no vídeo e clique em inscrever-se e o seu like. E outra, galera, inscrevam aí nos comentários o que vocês também querem ver e profissionais de tal área que eu trago. Tiago, traz um profissional da área tal para falar sobre isso. Fiquem à vontade em fazer isso daí, tá bom? Voltando ao nosso bate-papo. Você comentou sobre a China aí agora, né? Comentei sobre a China. Que basicamente está criando um sol artificial para gerar, né? Como o sol, para gerar energia aí solar. O quê? Essas placas, esses painéis, eles absorvem o quê? Íons, eles absorvem fótons. Como que é gerada essa energia por parte da luz do Sol? O que esses painéis absorvem e geram essa energia no sentido literal, eletricidade? Sim. Tiago, o processo, ele obviamente... Falando de forma leiga para a galera entender, se você começar a falar de forma técnica, a gente não vai entender. O processo, vamos falar de forma muito simplória. Isso. O processo é muito simplória. É passagem de um elétron para outro elétron, e isso é que vai fazendo a geração de energia de forma geral. Eu acho que eu não vou entrar aqui no quesito técnico, porque talvez não possa agradar ao público, não é? Mas a energia fotovoltaica tem essa capacidade de fazer essa fotovoltaica. Ela tem a capacidade de fazer a fotossíntese, digamos assim, a transformação dos raios solares dos fótons em energia. Em energia, utilizando-se um processo com silício muito simples, mas você tem outros processos. Essas placas, em geral, é regra serem de silício? Sim, no geral, sim. Boa parte delas. Haverá possibilidade de mudança? Haverá.
nós teremos muitas e muitas... Teremos não, temos muitas e muitas surpresas. Temos no nosso país... eu tô com mão de obra na cabeça. Matéria-prima para isso? Temos inteligências fantásticas. O Brasil é um grande celeiro de inovadores. O Brasil tem uma das melhores engenharias altamente competitivas para esse setor. O Brasil tem profissionais brilhantes e o poder público aqui nos... Mas é matéria-prima em si para a construção de... O Brasil tem nióbio. Sobrando, temos... A maior reserva de nióbio. Estamos o Brasil tem grafeno. O Brasil tem todo o futuro de se tornar um grande... um ótimo condutor, né? Exato. O Brasil tem terras de sobra. Tem a área de Nordeste de Sobral ali, naquela área Bahia, São Gonçalo, no Nordeste. Porque fora do Brasil a gente vê cada vídeo de parques, de um pátio absurdamente gigante. No Brasil não temos parques gigantescos. E eu só me pergunto de painéis solares. Macaé não atraiu para cá ainda esses parques gigantescos de energia. E que no Brasil já temos, realmente, eu já vi sobre... Pessoal, por favor, vocês que são aí do poder público ou da iniciativa privada, pensem nisso, porque Macaé é um grande potencial para isso. Perfeito. Agora, voltando-se, tem um Arley que faz grandes coisas para a cidade de Macaé. Eu não sei se muitos macaenses não conhecem o seu Arley por causa da sua típica descrição. O Arley é simplesmente, provavelmente, o dono de 1/3 de Macaé. Caramba. O Arley, ele é simplesmente o dono de toda a zona industrial. Praticamente tudo que você tem hoje na cidade tem o dedo do Arley. E ele está bem aqui ao nosso lado. Bem ao nosso lado. Bacana. A metros daqui. Literalmente. Literalmente a metros. Bacana. Arley, precisamos conversar. Aí, ó. Precisamos conversar. Dá o recado pro Arley. Você não pode passar para a eternidade. Isso aí. Exato, sem deixar um legado de energia nos olhos do Arley. E de educação para essa cidade. Exato. E nós iremos conversar, Arley. Ok? É isso aí. E Arley começou como um mero Silvio Santos aqui na cidade, né? Dono de lojinhas aqui na rua principal. No centro da cidade. E hoje é uma das pessoas mais prósperas do país. Um super empresário, discretíssimo. Que bacana. E que quase ninguém conhece. Abraço para o seu Arley. Seu Arley. Posso chamar de seu Arley, porque é um senhor? É um senhor de idade. Abraço aí para seu Arley. Entendeu? Eu vou chamá-lo de Arley porque eu já estou íntimo dele, entendeu? O que você acha de chamarmos um dia o seu Arley para participar de um podcast? Se ele aceitar, você tem contato com ele? Se ele aceitar, você tem contato com ele? O Arley é digamos assim, qual é aquele bicho que... O avestruz. O avestruz, exatamente. Ele está tímido. Ele está tão perto de você, mas ele não sai em vida social. Ele não sai a gente vai trazer ele aqui. A gente tem que fazer nós três vamos bater um papo, de com laçar certeza. O Arley e trazê-lo traz a força. Exato, porque você não pode passar para o plano espiritual sem não deixar o recado para as gerações presentes do que você fez por essa cidade e do que você ainda fará. Propenso a fazer e dos recursos que você investe sem pena. Tá ok? Bacana. Tá aí dado o recado para o seu Arley. Está dado o recado para o Arley. Isso aí, perfeito. De certa forma, voltando à questão do cenário das tecnologias educativas, que serão cada vez menores, mais rápidas, mais baratas. Isso não entra na minha cabeça. Depois de tudo que você está falando, o Vanderlei, não entra na minha cabeça o porquê não estamos utilizando isso ainda. Se você disse que o custo não é altíssimo, não sendo que eu poderia falar essa frase, estaria certa essa frase que eu vou falar agora, é assim, ó, tipo, se gasta a energia a bordo de uma unidade marítima custeada hoje, é mais alta do que se estivéssemos utilizando energia renovável? Essa frase é uma frase certa? A questão toda é o apelo, não é, Tiago? Você tem a geração, você geralmente tem uma termoelétrica dentro de uma unidade naval ou de uma plataforma,
Você pode ter a questão do gás, que é reaproveitado para aquecimento de água e etc. Mas esse apelo não é mais o apelo que o mundo voltado para a ecologia quer privilegiar. Será Entendi. muito mais interessante você ter uma plataforma, terá um apelo muito maior. Eu acho que ela fará até mais Então negócios não se houver... deixa de ser utilizado devido a custos. Exato. Não é isso. Não é isso. Entendi. Porque hoje uma plataforma, ela, em média, abarca cerca de 150 a 300 pessoas. As Exatamente, superplataformas, dependendo, em torno de 300 pessoas. Em média, de 150 a 200 pessoas por embarque. Exatamente. Que é o Então você POD. tem que ter a energia para lavanderia, para fazer as refeições, iluminação, para o maquinário, que gasta muita energia. No geral, você tem uma usina que pode ser de 100 megawatts. Ou seja, esse gás que também é aproveitado para isso pode ser utilizado para outras coisas. Então exatamente. E aí você pode pegar essa energia gerada pelo offshore, ali em loco, com usinas flutuantes, utilizar na demanda das necessidades energéticas da plataforma e também, obviamente, em casos que forem específicos, você ter a geração de uma termoelétrica que vai ficar como complementar ao fato, ou ter a solar como complementar, seja lá como for, essas inovações serão cada vez mais pode ser como comuns, complementar também, né? mais comuns. Ou no geral, ou como E o complementar. que vai acontecer, Tiago, é um movimento natural. Digamos que você colocou energia solar na sua casa. Você fez um projeto de 60 mil reais na sua casa e colocou... É porque hoje, para casa, para residência, está um pouquinho mais caro. não é muito viável. Para residência, né? Fez um projeto de 60 mil, colocou em torno, digamos assim, de digamos que 15 placas, tá ok? 15 placas fazendo uma determinada geração ali na sua residência, no telhado da sua residência. Tiago, daqui a 5 anos, as placas que você colocou, digamos, uma placa que esteja gerando hoje 500K, daqui a 5 anos ela já estará... 500K no caso, 500 kW. Isso. Ela já estará gerando 1K. Caramba. Desculpe, mil. Ah, tá, entendi. Entendeu? A de 900 a 1.200 e tudo. Então, Tiago, o que você vai ter? Placas se tornarão, provavelmente, menores e mais eficientes. E barata vai depender muito de movimento de mercado. Mas, a Exatamente. princípio, elas podem ser... Creio eu que vai começar a cair o preço, porque muitas empresas vão ser abertas para fazer esse tipo de serviço. Digamos, né? Tiago, que você pode ser energia do futuro. Comprou ou alugou um campo de futebol ou 5 campos de futebol. Geralmente a gente usa esse termo para a usina, tá? Ela ocupa o equivalente a um campo de futebol. Ocupa o equivalente a meio campo de futebol, a 10 campos de futebol. Digamos que você comprou 10 campos de futebol e colocou ali as placas solares, com uma perspectiva de ter o teu payback em 5 anos de utilização da usina. Você utilizou 5 anos, digamos, 6 anos, teve o teu payback, vendeu aquela energia e as tecnologias vão continuando a ser desenvolvidas. Quando você fizer o teu payback, você já está olhando para a capacidade de geração das tuas placas. O que você deveria normalmente fazer? Payback que você diz o retorno financeiro. Exatamente. Você tem o break-even point, o ponto que começa a fazer sentido o teu investimento, e depois quando é que você retornou aquele investimento. E aí o que vai dali para frente é só alegria. E obviamente levando-se em consideração custos operacionais, claro. EBITDA e etc., toda aquela parafernália contábil. Perfeito. Então, meu prezado, o que você tem hoje, efetivamente, dentro do mercado desse contexto? Daqui a 10 anos, aquela usina que te custou aquela fortuna, ela vai estar naquele mesmo espaço, gerando praticamente de 2
a 3 vezes mais do que ela gerava inicialmente. Eu achei que fosse Era só trocar a placa. Você vai lá e troca a placa vai gerar mais. Ao contrário. Entendi. Exato. E, obviamente, naquele mesmo espaço, se você fez uma usina de 10 mega, você naquele mesmo espaço poderá ter uma usina de 15 mega, de 25 mega, à medida que a tecnologia for se tornando mais eficiente. Isso é uma das coisas que as pessoas não levam em consideração. Ah, eu quero fazer uma usina solar na minha casa ou no meu flotel, tá certo? Mas que ela vai durar, a placa dura 25 anos. Daqui a 25 anos eu não quero olhar a cara da placa que eu botei na minha casa. O que eu botei no meu negócio. 25 anos em média dura. Sim, ela dura de 25, tem placas que duram até 35, 40 anos. Meu Deus. Essa é a perspectiva. Mas você Vale não está muito a levando em pena. consideração as questões de forecasting. O que diz os estudos futuros, os cenários futuros? As coisas vão ficar mais eficientes, mais em conta. Haverá um retorno energético melhor. Então você deve levar em consideração isso, de que em determinado momento será tempo de substituição de placas. Então você tem aí projetos hoje que utilizam 1 milhão de placas. Você tem projetos que utilizam 2 no Brasil, tá? No Brasil. No Brasil. Isso tudo entre Bahia, entre Ceará, principalmente Bahia, Ceará, são 2, Piauí. Você tem projetos bacanas, tem algumas, não super projetos como esse, mas algumas em São Paulo, e a questão toda é que essas usinas vão começar a aparecer. E aí é que entra, e Tiago, uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, lembrando-se sempre a questão do mercado offshore. Sim. Tiago, se a energia solar, para variar o nosso país, fazendo coisas horríveis e feias, e feiosas, vamos dizer assim, nós temos hoje, como é que você faz para entrar no mercado offshore hoje? Mano, são uma infinidade de cursos e certificações e é uma demanda de tempo altíssima, um investimento alto. Para você trabalhar em termoelétricas, nem se fala. Para trabalhar em eólica, menos ainda. Na biodiesel você precisa de tempo de conhecimento, de pesquisa de maquinário específico. Na muita energia mão de obra solar, qualificada. o cara quer colocar energia solar em casa, ele quer pagar o mais barato possível e sem dar a mínima, sem ter a mínima noção do que ele está fazendo. E eu quero comentar isso, pessoal, sem perder os olhos para o mercado offshore, e eu vou te explicar por que eu estou explicando isso. Porque o que acontece? Essas ideias que você está dando, cara, pode mudar, e espero que sim, o intuito é esse, a cabeça de muitas empresas. Então, Tiago, aí... Para fazer isso que você está falando. O que acontece? O profissional, para entrar dentro do mundo de se tocar numa placa, de se construir, ele tem que ter no mínimo, Tiago, uma NR10. Ele tem que ser, no mínimo, um engenheiro eletricista. Ele tem que ser um eletrotécnico. Ele tem que ter o gabarito dele, que seja por tempo de serviço, mas que demonstre que ele adquiriu proficiência para ser um eletricista gabaritado, que mexa. Ele precisa, Tiago, além de tudo, ter qualidade no serviço que ele faz. Ele precisa ter uma formação não menor do que 6 meses, que envolva trabalho em altura, que envolva conhecimentos profundos em telhados, que envolva a qualidade que entra na parte de construção civil. Isso, da parte de construção civil, que envolva espaço confinado, que envolva uma série de características que o Brasil simplesmente se lixa. Como é que você está criando hoje o mercado de energia solar? Ei, seu Manel, o seu Abel, traz a bolsa e o chapéu, vem cá construir na minha casa um sistema de energia solar. O seu Manel, você não sabe se ele tem NR33, se ele tem EPI, se ele tem EPC, se ele tem a qualificação. Ele vai dizer que sabe, porque ele está precisando, a necessidade, a ocasião cria, não é, uma série de questões. Sim. Não é? Ele vai para sua casa, vai fazer um serviço
que pode beirar a insanidade, Exato. exato, e que vai te dar problema mais tarde. Nós temos um mercado de seguradoras que poderia estar criando apólices para fazer segurança ou segurar o trabalho dos instaladores. Nós poderíamos ter um sistema de treinamento extremamente arrojado para, de fato, colocar instaladores que façam um trabalho exemplar e louvável e que não seja nem de longe comparado ao que nós temos hoje executado no Brasil, onde você vê coisas horríveis, onde você vê projetos inteiros, que já aconteceu aqui em Macaé, Sim. de um projeto de quase 4 milhões desabar por causa da ganância. Imagino. Certo? E isso a gente precisa levar em consideração. Eu vou me abster aqui em fazer comentários sobre o fato. Então, Tiago, existem questões no mercado. O mercado de energia solar, ele precisa e carece de gente extremamente qualificada, gente com boa fé, gente que invista numa formação, gente que tenha um caminho muito similar, inclusive de formação, ao caminho do offshore. Exato. Então, toda a minha formação como especialista em energia solar ou energias renováveis vem da Unicamp, da USP e da conexão com os melhores profissionais do país, das andanças com o que se tem de melhor no país, e é assustador o que você vê que o Brasil está fazendo, trilhando pelo caminho da informalidade. E qual hoje eu sou extremamente defensor, que para você resolver o problema energético do país, e que pode ser resolvido de uma forma brilhante, você deve entrar na tendência de abandonar os projetos residenciais. Isso vai acontecer, pessoal. Não esqueçam o que eu estou lhes dizendo. E passar a utilizar, pessoal, projetos mais centralizados. Cooperativas, não com a configuração que nós temos hoje, não com a incidência de impostos que nós temos hoje. Mas como é que você acha a energia solar? Ela só faz sentido, Tiago, para uma pessoa que pague uma conta acima de 400, de 600 reais, de 800. Quanto mais a pessoa paga, melhor ela tem o retorno, e mais rápido ela tem o retorno. Exatamente. E como é que você fica com aquela senhora, a dona Maria, a tia Maria, exato? A tia do cafezinho, digamos, que quer botar energia solar na sua casa na esperança de eliminar essa conta e que não vai. Exatamente. E aí contrata o seu Joaquim, que faz uma lambança no serviço dela, ela pensa que vai diminuir o serviço, fica com uma dívida imensa para pagar aquelas placas solares e o serviço do seu Manuel ou do seu Joaquim, e não resolveu o problema, ainda criou um processo poluído visualmente falando. Você não sabe que aquilo tipo... Nem vou falar mais nada para não ser penalizado. Sim. Então, pessoal, o que nós vamos precisar? Trilhar pelo caminho da formação, com excelência. E, infelizmente, aqui a pessoa quer ganhar rápido e quer ganhar fazendo aquele serviço que a gente pode qualificar como lambança, como porcaria. E nisso, Tiago, nós não entramos. Isso nós não entramos. Então, se vocês estão me vendo, às vezes, até um pouco mais arredio em certas questões, é porque a gente espera o momento certo de fazer as coisas e fazê-las com a forma correta. Nós temos um mundo, principalmente o mundo offshore, na construção de usinas, e nós não temos a melhor formação para colocar esses profissionais no mercado. Claro. Essa é o grande detalhe. A formação de pessoas, de técnicos, de profissionais, de engenheiros, de eletrotécnicos, Dica para quem está nos escutando. Dica para quem está nos escutando. Com relação à área da qualificação. Há um mundo à frente. Mas nós precisaremos, dentro do mundo da energia solar, não adianta que você não vai fazer um curso de 2 ou 3 dias e sair instalando usina por aí igual uma gazela saltitante. Isso não vai acontecer.
E se você fizer isso, é irresponsabilidade da sua parte. E quem te vender isso está vendendo irresponsabilidade para você. De forma incorreta. Então, por favor, procure um especialista. O que o especialista e você está dando a dica, futuramente vai valer muito a pena para a pessoa que se qualificar. Sim, vai valer. A energia solar vai ser uma energia-chave, mas talvez nem sempre da forma desorganizada que está sendo pensada no atual momento. De espalhar a usina solar até na casa da mãe Joana, sem nenhum critério, sem nenhum pensamento de projeções futuras. Perfeito. Você tem de ter um planejamento energético que o poder público faça parte disso. E o poder público não é para fazer dinheiro. O poder público é para gerir soluções para o bem-estar de cidades. Perfeito. É isso que nós não temos no nosso Brasil. Antes da próxima pergunta, Vanderlei, vou te pedir mais uma licença, porque durante o nosso programa do Mercado Offshore Brasil, todo o programa do Mercado Offshore Brasil, a TMS sorteia para 5 pessoas 3 normas regulamentadoras. NR6, NR17 e NR26. Bacana, né? Ótimo. Para 5 pessoas, Ótimo. 3 NRs. EPI, olha aí, ó. e E a 26, sinalização de segurança. Ou seja, resumindo, qualificar a TMS, procurando sempre qualificar mais as pessoas, né? Bom. Mas aí eu não falo para eles o momento do vídeo que eu faço sorteio, para eles nos acompanharem, né? Claro. Eles não vão ficar procurando em que momento, até porque tem uma palavra-chave para eles colocarem no comentário do vídeo aquela palavra-chave para ganhar esses 3 treinamentos. 5 pessoas ganham 3 treinamentos, 6 normas regulamentadoras da TMS. Vamos lá. Vocês vão ter que colocar aí para ganhar os 5 primeiros que comentarem, hein? Vocês vão ter que colocar a seguinte palavra-chave. A gente inventa agora, hein, Vanderlei? TMS underline o quê? Fala a palavra aí, Vanderlei. Prospectiva. Estudos futuros, tá, pessoal? Perfeitamente. Então, repetindo, a palavra-chave para os 5 primeiros que colocaram nos comentários é TMS underline prospectiva. Se não souber como se escreve, procura no Google aí e coloca nos comentários, tá bom, galera? Vanderlei, a próxima pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Por que você acha, na sua opinião, o porquê que as empresas offshore ainda não começaram a fazer isso com suas unidades marítimas? A energia solar ela é muito recente no nosso Brasil. Uhum. Ou seja, a coisa começou a esquentar. Aqui, o problema então você acha que é o nosso país? Está aqui e está na mentalidade geral. Não se esqueça, Tiago, que o ser humano pensa de forma linear. E que nós temos uma curva de aprendizado. Que uma hora está no ápice e depois ela se torna mais resistente a inovações e tudo isso, principalmente quando vamos ficando mais velhos. Claro. O mercado de energia, o mercado de construção voltado para a área de offshore, de gestão de offshore, de serviços atrelados, etc., é um mercado que envolve pessoas conservadoras, por um lado, e na outra ponta estão os especuladores e investidores que trabalham no trâmite dessas questões. Então, o grande motivo primeiro, a abundância de energia que sobra num processo de extração de petróleo, de gás, e que você pode suprir a demanda daquela planta em si, resolvendo, obviamente, utilizando o gás. Né? Perfeito. O gás que seria de outra forma. Agora, o grande apelo virá da pressão popular. Entendi. Por quê? Porque esse processo haver isso, você acha que polui a camada de ozônio. Para caramba. Ele tem um processo muito complicado ambiental, pode ser suscetível a acidentes. O processo está cada vez mais seguro. Os órgãos ambientais também não impõem isso, não colocam como obrigatoriedade ainda. Então, o que você pode fazer para isso? Eu acho que, Tiago... O que a população pode fazer para isso? Pressão para que essas questões comecem a acontecer.
E essas pressões não são só da população que é leiga de uma forma geral, Perfeito. mas são das ONGs que tratam do assunto, das instituições. Leis extras que no nosso país ainda não são colocadas em prática, né? Não. A gente está ainda em alguns estágios, pessoas. O Brasil está extremamente avançado. Nós temos escolas no Brasil que não deixam em nada a desejar para as melhores escolas do mundo. Mas nós, em outros quesitos, nós temos problemas graves. Mas o Tiago estava falando que nós somos lineares no nosso pensamento e tendemos a um conservadorismo à medida que envelhecemos. Agora, a tecnologia e a inteligência artificial, ela é exponencial, Tiago. O que isso quer dizer? Se eu conto 30 anos na escala linear, 40 anos na escala linear, 50 anos na escala linear, eu chego a 30 anos, 40 anos, 50 anos. Se eu conto de 1 a 30 na escala exponencial, Tiago, eu chego a 1 bilhão. Então, se você vai inicialmente, você ainda consegue se comparar Sim, sim. com o desempenho de um aparelho de telefone, se você conseguia se separar, nós chegamos a um determinado momento por conta da lei de Moore, de Gordon Moore, e da lei de retornos acelerados de Raymond Kurzweil, da Google, engenheiro-chefe da Google, que nós perdemos o controle completo. Nós perdemos a guerra para a inteligência artificial e isso precisa ficar muito claro. Nunca mais seremos a humanidade como a cogitamos inicialmente. Exatamente. Nunca mais, pessoas. Não haverá retorno. Nós agora teremos de encontrar a nossa guerra e de saber fazer uma guerra a favor do nosso bem-estar na Terra. Exato. Contra as inteligências artificiais. Nós tínhamos que ter feito isso? Não. Poderíamos ter deixado isso para um segundo plano e tudo isso. Mas foi o que o universo nos proporcionou. Agora, o que isso irá acontecer? O que isso irá proporcionar? Tiago, irá proporcionar um mundo com terríveis desigualdades, uma centralização de poder muito grande, e nós teremos que reconfigurar a nossa existência, o nosso papel, as atividades, e essa fase de reorganização poderá durar até um século. Porém, daqui a um século, Tiago, nós ainda seremos essa mesma mente, posso dizer, de humanidade doentia, vaidosa, e a tecnologia de hoje, daqui a 100 anos, ela estará em patamares inigualáveis, onde máquinas terão consciência humana, pessoas, máquinas espirituais, máquinas com uma espécie de simulação de alma, máquinas que sonham, máquinas que têm comportamentos muito mais previsíveis do que os humanos, e nós não saberemos como lidar com esse cenário. Por isso eu digo para vocês, leiam sobre futurismo, leiam sobre transhumanismo, leiam sobre tecnoprogressismo, que é o futurismo francês, leiam sobre prospectiva, leiam sobre uma série de assuntos ligados, não é, a forecasting nos Estados Unidos e uma série de técnicas de antecipação de cenários, porque isso será crucial para a nossa vida daqui para frente. Imagino. Então, Tiago, o que irá acontecer? Nós teremos uma matriz energética para o futuro bem diversificada, com a prevalência da energia solar e a prevalência das energias como o petróleo, por causa dos derivados. Mas nós temos questões hoje insolúveis e que só o universo dará resposta. Como nós iremos resolver o problema da superpopulação? Como nós iremos resolver o problema da escassez de recursos, da fome? Como? Por isso eu recomendo a vocês a Singularity University, Universidade da Singularidade.
A Singularity University, que fica na Califórnia, eu tive o privilégio de conhecer boa parte do staff, de fazer curso com eles e tudo na Europa. E pessoas, eles têm soluções incríveis para a organização de empresas do planeta como um todo. E pelo menos é um grupo que está pensando alguma coisa, não está de mãos paradas, atadas. Se estão fazendo certo, a questão é outra. Se estão fazendo a coisa na forma que todo mundo quer, a questão é outra. Mas estão pensando as grandes soluções e os grandes desafios para o futuro. E esses grandes desafios para o futuro, nós certamente teremos que encontrar caminhos de criar usinas eólicas em alto mar. Tem esse projeto, agora, né? Pelo menos isso. Não... Essa pode ser uma grande ser anunciado solução. Esse projeto, né? Ela pode ser uma grande solução no contexto de energia renovável. A eólica é uma energia renovável para aproveitar o potencial eólico. Vento para isso aqui em Macaé nós temos. Que não falta. No alto mar, na região de Búzios, de Arraial do Cabo, Araruama, exato. Você pega a incidência dos ventos e utiliza isso, mas também são projetos demandadores. Ecologicamente você tem que ter um olhar. Então, nós temos hoje um caminho complexo a seguir, mas um caminho cheio de possibilidades. E nós, hoje, teremos um quinhão de profissões que irão morrer de um dia para o outro. Carros autônomos chegando. Exatamente. Sensores de vários tipos chegando. Chat GPT entrando para rasgar. ChatGPT virou moda. Então, nós temos hoje inteligências artificiais poderosas irão chegar ao nível, e nós estamos na fase inicial, embrionária. Daqui, que é o que se chama até 2045, nós teremos um fenômeno que pode ser antecipado, eu creio que será antes, o fenômeno da inteligência espiritual das máquinas, um momento chamado singularidade. Quando a singularidade ocorrer, eu não sei se você vai ficar tão feliz. Com certeza. Eu não sei. Exato. Eu tenho muitas dúvidas que com seres humanos tão cruéis, tão egoístas e com outra parcela da sociedade preocupada com futilidades, abestadas, torcendo para determinadas, não que eu seja contra esporte, é absolutamente isso, mas a idiotização em torno das manipulações, as músicas que se coloca hoje, que te levam ao estágio de alienação total. Ela diz de nada, não tem melodia, não tem métrica, não tem ritmo, tudo te levando à configuração para que você seja um inútil no futuro. Que você não tenha lugar no futuro. Você acha que essas pessoas ouvindo esses bate-traseiro que tem por aí, exato, serão os profissionais que irão fazer frente à inteligência artificial, aonde Elon Musk já pensa em fazer a integração do cérebro com o chip? Exatamente. Para aumentar a capacidade de raciocínio? Loucura. Essas pessoas que falam o tempo todo, tá ligado, só consegue tirar disso dela, tá ligado? Entende? Como é que vai ser? E outra coisa, não me venham penalizar porque eu sou, entendeu? Realista para falar das coisas, entende, pessoal? Sim. Então, por favor, você não me leve a mal. Não me leve a mal ou leve a mal, não é? Ou leve, né? Entendeu? Aqui é direito seu. Ou compra o pacote todo ou não compra. Exatamente. Agora, por favor, né, pessoas? Vamos descer para o mundo da realidade. Com certeza. Hoje nós estamos, pessoas mais avançadas estão buscando o caminho da espiritualização, o caminho do conhecimento da consciência, de quem somos nós, do que iremos nos tornar. Isso não pode ser dissociado, Tiago, do mundo offshore, claro que não. Do mundo onshore, exato, do planeta, do futuro da civilização. Exatamente. É isso. Exatamente. Agora, diga-me uma coisa. Qual é o conselho agora, as considerações finais do nosso bate-papo e o conselho que você dá para quem está acompanhando o nosso vídeo até o momento e vai pegar a melhor parte agora? Duas coisas.
conselho que você dá e depois suas considerações finais. Qual é o conselho que você dá para essa galera que está nos acompanhando até agora? Olha, se conselho No fosse âmbito bom, social. se conselho fosse bom, a gente vendia, Thiago? Não, mas você pode ajudá-los. Posso Com ajudá-los? certeza. Pelo menos vai me ajudar Bom, eu acho que eu a acabei... pensar de alguma outra forma. O meu conselho geral é... Primeiro, seja a pessoa melhor que você puder. Seja honesto. Diga a verdade. Doa-se a quem doer. Reconheça-se primeiro. Ame-se. Se você não se amar, se você não se resolver, você não pode fazer nada por ninguém. Nem por si, nem pela pessoa que você diz que ama ou que tenta amar, esposa, filhos e a mãe, etc. Que se você não tem amor próprio, você não vai saber transferir para ninguém amor próprio. E muito menos amar a vida e as pessoas que o universo trará ao seu encontro. Exato. Então, por favor, o aprendizado do amor é básico para a convivência. Nós somos seres pautados no amor de Deus, não é? Eu creio. Com certeza. E então busque o caminho da espiritualização. Que religião? Pouco me interessa. Seja do bem. Respeitamos seja todos. Da luz, seja da graça, seja da verdade, seja da boa fé, seja, exato, do olhar nos olhos, seja de cumprir a palavra. Não seja ganancioso, não destrua o outro, não aniquile ao outro. E aí o offshore vai começar a fazer sentido. Exato. E aí a vida vai começar a fazer sentido. Qualifique-se. E aí os negócios vão começar a fazer sentido. Porque nós passaremos a ser pontos de luz na Terra. Nós precisamos criar uma massa crítica, Tiago. Exatamente. De pessoas iluminadas, com propósitos iluminados. Seja ele no caminho da política, seja ele no caminho da fé, seja ele no caminho do empreendedorismo. Mas o mundo ao qual nós criamos, ele é um monstro que um dia terá de ser desfeito. Sim, claro. E será reconfigurado. Claro. Isso é um processo muito doloroso que iremos passar. Mas nós fomos os responsáveis por isso. Com certeza. Porém, como eu disse, daqui a 100 anos seremos o mesmo ser humano e a tecnologia terá configurações inimagináveis. Estaremos iniciando o projeto de colonização na Lua, em Marte, em Plutão, no raio que o parta. Mas será que você está preocupado com isso? Com processos energéticos? E você já passou Talvez essa energia, hoje não, né? Já passou essa energia para o seu vizinho do lado? Já passou essa energia para o seu filhão? Já deu aquele abraço energético nele? Trocou energia com ele? Essas questões são muito importantes no campo do micro. Por quê? Porque nós vivemos e somos conectados um ao outro. E precisamos ter essa preocupação de vida. E eu não falo de preocupação religiosa, pessoas. Eu não falo de preocupação religiosa. Eu falo de preocupações que envolvam o nosso meio ambiente, que envolvam a nossa vida e que façam a diferença para melhor no planeta. Esse é o conselho que eu poderia dar como pessoa. Agora, em relação às perspectivas para o futuro, eu acho que elas são muito temerosas. Porque nós demoraremos uma existência. Esqueça a nossa geração, tá? Tá perdida. Terá despontar de pessoas que irão servir para uma próxima geração. Nós estamos entrando num processo complicado, porque viveremos bem mais. Mas você imagina, cara, você viver com 90, 100, 120 anos, o que se apregou, Tiago, é que daqui até 2100 o homem viverá 150, 200 anos. Caramba. Até 2300, 2500, o homem viverá, em média, 500 anos. Caramba. Você imagina uma alma do mal pairando sobre essa terra com uma vida longa? Exatamente. Você imagina um Adolf Hitler exatamente pairando pela terra por 200, 300 anos? Você imagina um Idi Amin Dada, grande ditador, pairando por esse mundo por anos e anos,
diluindo sua maldade? Bom, nós teremos que reconfigurar o nosso caminho, né? Os nossos objetivos, as nossas energias, como iremos produzir essa energia, como iremos gerir todas essas questões insolúveis, como iremos reaprender a fazer ou a desfazer, a desfazer os erros que nós criamos. Exatamente. Esse é o detalhe. Beleza pura. Ótimo, ótimo, ótimo conselho. Muito bem dado. Quer mandar um abraço para alguém? Porque eu já vou fazer os agradecimentos. E um deles é para você. Eu falei que ia mandar um abraço para a Xuxa, não foi? Você falou que ia mandar um abraço para a Xuxa. Xuxa. Você está me assistindo, Xuxa? Olha, eu tenho palavras seríssimas para bater com papo com você. Aí, ó, exatamente. Sabe, Xuxa? Se quiser me encontrar... Mas, ó, beijinho, tchau, tchau pra você, bota nos comentários ali o contato que eu passo pra você. Exato. Ela te liga, com certeza. É Maria Meneghel, não é? Prometo, exatamente. Okay, Maria Meneghel. Exatamente. Nós nos encontraremos um dia. Com certeza, Exato. com certeza. Vanderlei, mais uma vez, eu sou muito grato a você ter sido solícito, né? Você estar à disposição e ter aceitado a vir nos trazer esse conhecimento, essa nossa gama de conhecimento, esse vasto conhecimento, na verdade, esses 2% e vasto conhecimento que você trouxe do seu conhecimento, de toda essa área que você sabe, para toda a população. Isso, na verdade, não deixa de ser em um âmbito absurdamente social, É né? verdade. Então, muito obrigado por trazer. E, claro, isso é apenas a pontinha do iceberg. Você vai voltar mais umas 19 vezes para continuar trazendo mais conhecimentos para a gente, tá bom? Eu fico extremamente lisonjeado de ter um amigo que eleva tanto o meu moral. Que exato, isso, que isso. Como Só o estou Tiagão, sendo realista. como ele é conhecido, Tiagão. Estou aqui no podcast do Tiagão. E vim bonito, não vem? Vim bonitinho, meu Deus do vem céu. na beca. Estou aqui, ó, na Eu beca. tô largado, mas tem que estar de uniforme do mod. Tríssimo. A galera tá sentindo Entendeu? o cheiro do perfume francês pela câmera. Exatamente. Olha, o fartum aqui está Aí, ó, exalante. fartum, aí, se você pudesse sentir o que se há de atmosfera nesse espaço aqui. Exatamente. Ali, e temos uma disfarçada de francesa ali atrás, ó. Exatamente. Vocês não estão vendo. Com certeza. Mas ela tá ali, ó. A grande Fran, que a fazendo galera já conhece. Franciele ou Franceline? Franciele. Franciele. Francielen. Ah, é Franciele. Foi o que eu disse, Francielen. Então, não sei de olha, onde você tirou Franciele, entendeu? Mas já joguei logo pro entendeu? Isso aí bem dessa. Então, é isso, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Thiago, por me chamar. Que isso, eu que agradeço. Espero que tenhamos retornos isso. A vida é uma conjuntura de reciprocidades. Claro. Uma mão lava a outra, as duas. Sem sombra de dúvidas. Então, é isso aí. Muito obrigado, Thiago. Que isso. Às vezes que você precisar, Nós é que somos gratos. estaremos aqui. Apostem em educação e educação. E educação. Porque educação é a única forma, que irá tirar o país e o mundo dessa desgraça que nós mesmos cavamos e que não temos solução a curto e nem a médio prazo para isso. Exatamente. Perfeito? Brigadão mais uma vez, Vanderlei. E Fran, por gentileza, corta pra cá. Galera, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal agora, deixe seu joinha, seu like, ganhem as 3 NRs da TMS aí do sorteio que eu já fiz durante o vídeo. Qual momento? Não sei, só procurarem aí e, claro, não vão apenas procurar e vão adquirir todo esse conhecimento que tivemos no bate-papo com o Vanderlei hoje, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Termino aqui com um grande agradecimento da presença de vocês aí e, claro, de vocês estarem assistindo a todo esse conteúdo de altíssima qualidade de hoje, tá bom, galera? Grande abraço, muito obrigado mais uma vez por assistir mais um Mercado Offshore Brasil. Para vocês, beijão e até a próxima. Abraço, galera!